Hoje nós vamos falar de como o futebol moderno tem muita similaridade com a teoria econômica. E para isso, nós vamos fazer o react daquele vídeo super constrangedor do Leão e do Oswaldo de Oliveira militando contra técnicos estrangeiros do lado do Ancelotti no segundo Fórum Brasileiro de Treinadores. Sem enrolação, vamos ver o vídeo. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Acho que todos me conhecem aqui pela minha trajetória e pela minha idade. O Ancelotti eu não conhecia, só de nome. Quero dizer uma verdade. Vocês conhecem o meu caráter. Vocês conhecem como eu sou. Eu queria dizer uma verdade de uma mudança de comportamento meu, pessoal, na minha inteligência e nos meus problemas, e nas minhas soluções. E nas minhas sementes, que, como eu já disse, para germinar alguma coisa melhor. Eu sempre disse que isso serve para o Mancini, que é o presidente da nossa federação, que eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, Ancelotti, mano, para minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado, nós. Eu tava vendo o Bruno Formiga falar que ele quis dizer suficientemente inteligente, e aí ele falou inteligentemente suficiente. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador. Não. Ele pelo menos admite, né, pessoal, o erro. Né? Depois de falar invasão, né, como se os treinadores estrangeiros tivessem chegado aqui metendo o pé na porta, falando agora é nós que vamos comandar aqui, né? E não tivessem sido convidados pelos clubes a vir treinar os times, né? Eles obrigaram os clubes. Não sou mais atleta, mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto... Não precisava ter dado, né? Desse jeito não precisava ter dado a colaboração. Mudei de ideia nesse exato momento. Portanto, boa sorte no seu futuro. E boa sorte para você também. Não queria me alongar muito, mas... Ele nem citou o nome do Ancelotti, né? Boa sorte, Ancelotti. Boa sorte pra você também. Acho isso meio... Nossa, que climão. Agora vai piorar. Tinha jeito. Eu sabia que eu ia chegar aqui e ia falar demais. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro, então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti, pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Eu estou muito feliz hoje de vê-los todos aqui. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e às pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Muito obrigado a todos vocês. Vamos a fundo. Então vamos lá, tem muita coisa para falar sobre esse vídeo aqui. De fato, nos últimos 5 anos, de 2020 para cá, muito em função do sucesso que o Jorge Jesus fez no futebol brasileiro em 2019, né, tem vindo muito treinador estrangeiro para o Brasil. Eu vou apresentar um dado depois para vocês de como teve diferença a partir de 2020 para cá. Tá? Eu vou mostrar esse dado para vocês.
Não é uma percepção, é um fato. E junto a isso, começou o berreiro, né, de alguns técnicos, principalmente os técnicos mais antigos, de que treinador estrangeiro tem que ficar no estrangeiro, porque aqui no Brasil nós somos pentacampeões, a gente não precisa deles, que é, né, se é o campeonato é brasileiro, o treinador tem que ser brasileiro, aquela coisa. Mas enfim, vamos voltar um pouquinho na análise e vamos olhar o futebol brasileiro de 5 anos atrás, ok? Muita gente tem tido já a percepção de que o futebol brasileiro melhorou nos últimos 5 anos. E eu tinha essa percepção, mas eu não tinha olhado os dados ainda. E aí eu fui atrás dos dados para ver se isso era um fato ou se eu estava viajando, né? Se era uma percepção minha. E de fato, o futebol brasileiro melhorou muito nos últimos 5 anos, tá? Como a gente consegue ver isso? Olha só essa classificação. Então aqui a gente tem a tabela das maiores ligas de futebol do mundo em 2020, em milhões de euros. Então você vai ter a Premier League com 8 bilhões e 220 milhões de euros, né? Inglaterra, seguido por Liga da Itália, depois Espanha, e o Brasil aparecia ali na 7ª colocação, com uma liga no valor de 894 milhões de euros. Nós ficávamos atrás de Portugal, significativamente atrás de Portugal, né? E ficávamos bem encostados ali na liga holandesa, que é uma liga que, né, por mais que a seleção holandesa tenha alguma expressão, a liga holandesa tem 2 bons times, né? O Ajax e o PSV. E a liga estadunidense estava encostando na gente já, tá? A MLS estava subindo e muita gente dizia que logo ela ia passar o Campeonato Brasileiro. Porém, chega 2025 e a situação agora é essa. A Premier League continua na liderança com 12 bilhões 770 milhões de euros de valor total. E o Campeonato Brasileiro ultrapassou a Liga de Portugal. Nós nos distanciamos muito da Liga Holandesa. Ok, a Liga Holandesa ela foi ultrapassada também pela MLS e pela Super League da Turquia, né? Mas nós agora estamos atrás de ligas que é muito difícil a gente alcançar, porque são ligas de países muito ricos, né? Que estão muito à frente aí. Aí você vai dizer, pô, mas subiu uma posição só? Será que foi tudo isso? Aí eu te mostro o crescimento nos últimos 5 anos de cada liga por valor de mercado. Olha só. O Campeonato Brasileiro foi o segundo campeonato que mais cresceu nos últimos 5 anos. Então, de fato, o nosso campeonato evoluiu muito, né? Ele ganhou importância, de fato. E aí vem a pergunta, né? Como que a gente conseguiu crescer tanto, né? Como que a gente ganhou tanta importância? E é neste momento que eu vou começar a utilizar teoria econômica para tentar explicar por que nossa liga tem evoluído tanto. Mas antes, se você já conhece o canal, se você já conhece a profundidade aqui dos conteúdos e está gostando desse conteúdo aqui, deixe o seu like, se não for inscrito ainda, se inscreve. Se você tiver aquele amigo que gosta de economia e futebol, manda esse vídeo para ele e me responde uma coisa, vamos fazer um censo do futebol aqui. Para que time você torce? Deixa aqui nos comentários. Mas enfim, vamos pensar num time de futebol igual a um país, ok? Se a gente vai usar a teoria do crescimento econômico, a gente tem que pensar no time de futebol como se fosse um país. E aí a gente vai pensar no seguinte, né? Se um país, a riqueza dele é medida pelo PIB, né? Um time, a riqueza dele, né, a qualidade dele, vai ser medida pelo seu valor de mercado, ok? É basicamente o mesmo conceito ali. A gente sabe que nem sempre o valor de mercado significa a habilidade do jogador, do time, mas é o mais próximo que a gente consegue chegar, né? Assim como a gente sabe que nem sempre o PIB representa a qualidade de vida para a população, mas é o mais próximo que a gente consegue chegar. Na teoria de crescimento econômico, o que importa, o que faz um país crescer no longo prazo, ao decorrer dos anos? São 3 variáveis, tá? Trabalho, capital e produtividade total dos fatores. A produtividade total dos fatores ela tem vários nomes. Ela pode ser só a sigla dela, que é PTF, pode ser eficiência, tecnologia, como vocês preferirem. A primeira variável é o trabalho, certo? Na teoria econômica, o trabalho nada mais é do que a quantidade de trabalhadores existentes na economia, tá? O tanto de trabalhador que você tem na economia vai definir
o quanto essa economia cresce ou o quanto ela é robusta. Quanto mais trabalhadores você tem trabalhando, mais produção você tem no ano e maior a economia vai ser, né? Se a gente pegar essa mesma comparação com o valor de mercado de um time, é a mesma coisa, porque quanto mais jogadores você tem, né, você atribui o trabalho ao número de jogadores do time, quanto mais jogadores você tem, maior vai ser o valor de mercado dessa equipe, certo? A segunda variável é o capital. O capital ele vai ser dividido em dois. O primeiro é o capital físico e o segundo é o capital humano. O capital físico na economia vai ser basicamente a quantidade de máquinas e equipamentos, o estoque de máquinas e equipamentos que você tem na economia, né? E a quantidade de máquinas, no geral, ela vai também determinar o quanto essa economia consegue produzir. Uma economia com muitas máquinas e equipamentos, ela produz bastante. No futebol, a gente pode atrelar isso à estrutura física dos clubes, né? O centro de treinamento, o departamento médico, os centros de análise de desempenho, estatística, que requerem bastante investimento também. Se o clube tem um avião fretado para poder fazer voos diretos e não gastar muito tempo. Enfim, são os equipamentos mesmo, a estrutura física do clube. E você tem o capital humano, que na economia seria a capacitação dos trabalhadores, né, para conseguir exercer a sua atividade laboral, que geralmente é a educação que ele tem, né, a educação formal que ele tem, e a experiência que ele tem no mercado de trabalho, tá? Porque às vezes um cara que acabou de sair do doutorado e entrou no mercado de trabalho, ele não é tão produtivo quanto um cara que às vezes tem só o curso superior, mas já está no mercado de trabalho há 10, 15 anos, né? O know-how, ele tem um know-how. Então essas duas questões, a experiência no mercado e a experiência, né, a educação formal, formam o capital humano. No futebol, a gente pode igualar isso com a formação de base do atleta, o atleta que ele vem da categoria de base, ali, de categorias de base importantes, né, que a gente sabe que tem clubes que têm boa formação, mais a experiência que ele tem, né, então o atleta ali com 17, 16 anos, ele ainda tem um valor um pouco menor, e aí conforme ele vai ganhando idade e rodagem, ele vai ficando melhor, né, e aí o valor de mercado dele sobe. Então esse pode ser o capital humano, a habilidade do jogador, né, que vai ser determinada ali por essas questões, tá? Então também é bastante parecido. E o capital, no geral, tanto o físico quanto o humano, ele é conquistado com dinheiro, com investimento, tá? Tanto na economia quanto no futebol. Na economia, você vai ter o investimento privado, né, das próprias empresas, comprando mais máquinas e equipamentos, capacitando seus trabalhadores. Investimento público, investindo em educação, financiando empresas mesmo a comprar maquinário ou, né, financiando empresas públicas. Investimento externo, então muitas vezes, né, o Brasil cresceu muito com investimento externo, principalmente até os anos 80, né? Enfim, dinheiro, tá? E os clubes de futebol é a mesma coisa, né? Você precisa de dinheiro para aumentar a estrutura do seu clube, a estrutura física, e comprar jogadores de melhor qualidade. E aí está o primeiro ponto da evolução dos últimos 5 anos no nosso futebol. Por quê? Porque nos últimos 5 anos nós tivemos 2 movimentos que trouxeram muito dinheiro para o nosso futebol. O primeiro deles, as sociedades anônimas de futebol. Então, a partir do momento que você fez uma legislação que permitiu e incentivou os clubes a se tornarem empresas e atraírem investimento, principalmente privado, né, e investimento externo também, porque muitas empresas ou fundos são de fora, você possibilitou a entrada de muito dinheiro nesses clubes, né? E aí você tem vários exemplos muito bons de clubes que estavam desestruturados e com esse investimento externo, enquanto sociedades anônimas de futebol, ganharam muita estrutura física e humana. O segundo ponto foi uma entrada brutal das casas de aposta no futebol brasileiro, né? Ano após ano a gente tem visto os clubes anunciarem os maiores patrocínios masters da sua história e também da história do futebol brasileiro, como foi o caso do Corinthians no ano passado e do Flamengo nesse ano. E isso dá sim muito retorno. Mas qual o problema? Muitas vezes eu falo aqui para vocês que o investimento em capital, ele tem retornos marginais decrescentes, ou seja, quanto maior o seu estoque de capital vai ficando,
menor o retorno de uma unidade a mais de capital que você investe. Então, pensa num time de pereba, um time que só tem jogador ruim. Aí você vai lá e contrata um craque. Tá? A diferença de qualidade geralmente vai ser muito grande, né? Um craque, ele decide um jogo. Quando você coloca um bom jogador num time ruim, tem uma diferença muito grande. Tem muitos times que dependem de um jogador só, né? Agora, imagine que você tem um time de galácticos, um monte de jogador bom. Se você contrata mais um jogador bom, eventualmente não dá nem diferença, né? Você vai gastar uma dinheirama lá e não dá muita diferença, e às vezes até piora a situação, porque daí o técnico tem que ficar administrando o ego ali, o cara não quer ficar na reserva. Então, enfim, a partir de um determinado momento, o investimento em capital, ele deixa de ser suficiente. E você tem que pensar em uma outra estratégia para continuar aumentando a produtividade, seja da tua firma, seja do teu time de futebol. E é aí que vem a última variável, a produtividade total dos fatores, ou a eficiência, né? E quem é o símbolo da eficiência num time de futebol? É o técnico. O técnico é aquele cara que vai pegar o time com a mesma receita, né, com a mesma grana, com o mesmo time, com a mesma estrutura, e ele vai tentar fazer o time jogar melhor, principalmente quando ele chega na metade do campeonato, né? Ele pega o time igualzinho estava com o outro, e ele tenta fazer o time render mais. Como? Reposicionando as peças, conversando, entendendo melhor os jogadores. Você vai ter as hard skills e as soft skills que ele vai tentar desenvolver ali para melhorar de alguma forma o elenco e fazer o elenco ser mais produtivo. Se ele consegue e o elenco passa a ganhar mais jogos, o que acontece com o valor desse elenco? Ele aumenta. Sem investimento em mais jogadores, sem investimento em mais estrutura física, o clube, por ter um time que ganha mais, eventualmente vê esse time valorizando o seu valor de mercado. E aí você atrela isso também à economia. A produtividade total dos fatores, a eficiência, ela dá grandes chances de você aumentar o PIB sem aumentar o número de trabalhadores na economia e sem você adquirir mais máquinas e equipamentos. Você simplesmente aumenta o PIB com mais eficiência, com novos modelos de gestão, rearranjos logísticos, novas tecnologias, enfim. Você muda a estrutura empresarial do país, a estrutura de oferta, né? Rearranjos institucionais, realocação de recursos. Então, tinha muito recurso sendo alocado aqui num setor que não é produtivo, e aí você simplesmente pegou esse recurso e colocou num setor que é mais produtivo e alavancou a economia sem comprar mais máquinas e equipamentos, né, no agregado. E aí, qual que é o principal fator na literatura econômica para aumentar a eficiência, a produtividade total dos fatores? Você tem dois fatores, na verdade, dependendo de duas conjunturas. Se você está em um ambiente em que você já é o que a gente chama de fronteira tecnológica, ou seja, você já tem o máximo da tecnologia e do modelo de gestão, né? O seu país já é o case de sucesso que todo mundo copia, você tem que investir em inovação, ou seja, você tem que pensar em novos modelos, você tem que inventar novos modelos de gestão para aumentar ainda mais a produtividade. Mas isso é para países que estão na fronteira, por exemplo, uma Premier League da vida. Quando você não é a fronteira tecnológica, não é a fronteira de eficiência, é mais fácil. Você pode simplesmente internalizar as tecnologias existentes nos outros países. Ou seja, você pode promover uma abertura a novas tecnologias para que essas tecnologias cheguem aqui e gerem concorrência com as atuais que tem aqui que estão defasadas, mas mais do que concorrência, gerem aprendizado para os agentes econômicos de dentro dessa economia, que vão começar a aprender e a manusear mais tecnologias mais modernas, e vai ocorrer o que a gente chama de transbordamento. A economia começa a aprender mais e a utilizar mais tecnologias e modelos de gestão modernos. É lógico, pessoal, que quando a gente fala de abertura comercial na economia, ela também tem os seus ônus, tá? Ela pode causar, por exemplo, um processo de industrialização, ela pode causar desemprego, porque muitas firmas vão fechar, porque elas não são competitivas, e aí você, né, tem muitas pessoas mandadas embora. E eu não estou entrando aqui no mérito de abertura comercial ser bom ou ruim para a economia, eu estou entrando no mérito de abertura comercial ser bom para a produtividade total dos fatores, para
essa variável em específico. E é bem documentado na literatura de que a abertura comercial melhora bastante a produtividade total dos fatores. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem. Essa é a produtividade total dos fatores do Brasil de 1980 a 2000. O que aconteceu nessa linha vermelha que eu coloquei aqui, pessoal? 1992, governo Collor. Teve uma grande abertura comercial no Brasil. Olha só como a produtividade total dos fatores aumentou. O que aconteceu em 1996? As tarifas de importação voltaram a aumentar e a gente voltou a proteger a economia. Olha como a produtividade total dos fatores caiu. Então, mais uma vez, pessoal, eu não estou fazendo uma pregação, uma militância de abertura irrestrita na economia. Eu estou falando que a produtividade total dos fatores é altamente correlacionada com a abertura comercial e existe uma relação de causalidade em que a abertura comercial costuma aumentar a produtividade total dos fatores. Isso pode gerar desindustrialização, isso pode gerar desemprego, isso pode gerar alguns outros problemas. Estou falando de produtividade total dos fatores, ok? Beleza. Agora vamos olhar a abertura econômica no futebol brasileiro. Olha só a série histórica de estreias de técnicos estrangeiros em cada ano, desde 2015 até 2025. Olha o salto que a gente tem em 2020. E aqui, pessoal, eu estou falando de estreia, tá? Então, se tem um técnico que já estava de um ano para o outro, ele não é contabilizado nessa estreia. Mas olha como a gente começou a trazer mais técnicos estrangeiros de 2020 para cá. E olha como os times passaram a jogar diferente de 2020 para cá. Né? A gente teve uma tendência, principalmente na década de 2010, de um futebol muito retranqueiro, de um futebol muito defensivo, né? E de um futebol muitas vezes chamado de feio. Né? A gente tinha alguns técnicos, inclusive, que gostavam de jogar assim porque ganhavam, porque dava certo, e eles diziam, olha, eu estou ganhando, então tá tudo bem. Mas eles estavam ganhando nacionalmente, eles estavam ganhando o Campeonato Brasileiro, porque alguém tem que ganhar. Mas perto dos outros times de fora, o nosso futebol foi ficando cada vez mais irrelevante, ao ponto de nós termos, né, um técnico medalhão em 2014 na Copa, e aconteceu o que aconteceu. Se a gente pegar só os 4 clubes com maior valor de mercado aqui na tabela que eu mostrei para vocês, olha só que coisa louca. Os 4 têm técnicos estrangeiros, tá? O Palmeiras tem um dos elencos mais caros do Brasil desde 2015, mais ou menos, tá? Mas eles começaram a deslanchar mesmo com o Abel Ferreira. Ganharam o Campeonato Brasileiro, com o próprio Felipão, com o Cuca, mas foi com o Abel Ferreira que o time se distanciou totalmente dos outros. E lembrando, quando o Abel chegou em 2020, o Palmeiras estava em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, totalmente desacreditado, né? E o técnico era o Vanderlei Luxemburgo. O Flamengo, quando o Jorge Jesus chegou em 2019, ele chegou depois do Abel Braga. O Abel Braga tinha deixado o Flamengo em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro este que o Flamengo viria a ganhar, e eles quase não se classificaram para as oitavas de final da Libertadores, passaram na bacia das almas ali, né? E depois o Flamengo virou simplesmente uma máquina de destruição em massa. O Flamengo de 2019 é um dos times mais épicos do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. No Botafogo não preciso falar nada, né? Primeiro o Luiz Castro fazendo o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, e depois o Arthur Jorge dando o inédito título da Libertadores e um Campeonato Brasileiro depois de 29 anos, os dois no mesmo ano, para o Botafogo. O Cruzeiro, mesmo depois de ter subido para a primeira divisão novamente, vinha penando. Em 2024 ficou em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, totalmente desacreditado. Leonardo Jardim chegou, fez um grande trabalho também. E aí, como eu falei, né, pessoal, a entrada desses técnicos aqui, ela ajuda o futebol de 2 formas. Primeiro, fazendo concorrência para os técnicos nacionais. E assim, não é que todos os técnicos nacionais vão ficar defasados, mas aqueles que já não vinham fazendo um trabalho, mas que sempre tinham cadeira cativa nos clubes, porque não tinha opção, eles foram completamente descartados do mercado. Então você pega aí alguns técnicos, né, que antes de 2020... por mais que fosse aquela coisa que você olha e fala, puta, esse cara de novo, mas assim, era quem tinha, né? Eles iam estar em algum clube todo ano, mas você sabe que não ia pra frente.
Agora não, essas pessoas foram completamente descartadas. Mas de uma outra forma também, essa entrada dos técnicos estrangeiros permitiu que os técnicos que estão a fim de aprender, de trabalhar, tivessem contato com boas práticas do resto do mundo inteiro. Não só eles, como também jogadores, porque muitos jogadores viram técnicos depois, coordenadores técnicos que podem virar técnicos, ou os treinadores de categorias de base, que muitas vezes eles fazem estágio no profissional para ir aprendendo, se profissionalizando para um dia, né, comandar os times profissionais. Então esse contato com novas culturas, né, dos outros países beneficiou muito o nosso futebol, e a gente tem sim uma nova safra de técnicos. Esses técnicos que você nunca vê, ou quase nunca vê eles criticando os técnicos estrangeiros, que já começaram a fazer um ótimo trabalho e que tem muita influência das boas práticas lá de fora. Então isso ajuda, inclusive, a nossa própria safra de técnicos a melhorar. Mas enfim, galera, eu não sei se eu viajei muito na batatinha aqui, misturando futebol com economia, mas para mim fez muito sentido, né? Essas teorias se encaixaram muito bem. E tem várias outras ideias que eu tenho, tá, sobre futebol e que parece que se encaixa muito na economia. E se você acha que fez sentido, se você gostou desse conteúdo, dessa correlação que eu fiz, deixa aqui nos comentários para eu tentar fazer mais conteúdos assim sobre economia e futebol, porque, cara, são duas coisas que eu amo muito e que eu adoraria misturar e trazer aqui para vocês e pra gente conversar. E mais uma vez, se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com o teu amigo aí que gosta de futebol e economia. Vou ficando por aqui, até mais.